enquanto a gente conversa, você vê melhores momentos aí do Internacional, é isso? Melhores momentos do Inter, para começar, o Inter e Botafogo. E aí a gente vai aqui conversando ainda sobre esse jogo. Diogo, falando mais sério agora, de uma outra coisa muito importante. Será que, e o Inter teve essa coincidência na tabela de pegar os fortões nessa fase final por uma questão de realinhamento daquele jogo contra o Flamengo? Então, o primeiro turno e o segundo turno ficaram próximos. O Flamengo veio aqui com o time B, o jogo foi empate. O Inter foi jogar no Maracanã, o Flamengo ganhou com aquele início arrasador. Depois o Inter emparelhou, mas o Flamengo ganhou. O Botafogo, o Roger pega o Botafogo logo no início do trabalho dele, jogo. Isenção total. Mas ontem o Botafogo veio aqui com um time de ressaca. Cansado. Né? E com todo o direito do mundo. E o Inter faz um jogo com muitas finalizações, de fato. Chegou, bola na trave, mas também não ganha. Isso acende aquele nosso alerta aqui, que para essa turma que tem 3, talvez, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Ainda falta? Claro que falta, não acende, grita o alerta, por isso que o Inter está atrás deles, inclusive. Por isso que está atrás dele. Porque a gente vamos falar dos asteriscos, tá? O Inter teve o asterisco de não ter o Léo Patrick? Teve. Teve o asterisco do Thiago Maia? Teve. Mas quais são os asteriscos do Botafogo? Jogou uma pedreira contra o Palmeiras, depois aquele jogo com um a menos na Libertadores. Sim. Jogou terça, jogou sábado e jogou quinta. Todo jogo. E quarta. Terça, sábado e quarta. Tendo que trocar jogadores o tempo inteiro, machuca mas ele se sustenta com esses asteriscos. Essa é a questão do Inter. Parece pouco, mas é que assim, na verdade, o Roger ele vem escalando o Inter, assim, o Inter vem subindo de prateleira e o Roger foi um atalho para isso. Só que tem essa prateleira aí, que é Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que é outra história, é completamente diferente. E aí o Inter não tem sustentação para enfrentar esses caras, não tem. Mas ele já chegou na prateleira imediatamente abaixo dessa? Claro, eu acho que chegou. Que talvez more ali ele mais um ou dois, eu acho que chegou, mas assim, o pulo do gato para ser campeão é ganhar desses caras. Aquele jogo com o Flamengo não adianta, aqui, tem que ganhar deles. Jogaço, o Inter jogou super bem, de fato, jogou finalizações, poderia até ter vencido, mas o Flamengo jogou com jogadores de reserva. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. E aí, Vini Moura? Eu acho que estamos sendo muito rigorosos. De repente vai dar uma bagunçada no programa, ou alguém eu acho que a vida do Inter no ano que vem é Copas, não, tá? mas aqui que tá. Eu acho que Copas tudo bem, é outra história. Eu sei que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, provavelmente é o atual campeão brasileiro, é o time sensação. Mas, para mim, o Inter tá na mesma prateleira do Botafogo. Pois é, acho que isso é um risco, o Inter pensar assim. Não, mas não é esse o ponto. É o berço esplêndido, entendeu? Não, mas é que assim, Diogo, eu acho que o Botafogo, por exemplo, na minha visão, o Flamengo é muito mais time que o Botafogo. E muito mais time. Só que o futebol, ele não é só nome e qualidade individual. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo arrumado coletivamente, cara, o Flamengo provavelmente estaria disputando... Ou seria um adversário muito mais complicado para o Botafogo, que foi o Atlético, entendeu? Eu acho que o Flamengo é um time que tem muita qualidade. O Botafogo eu vejo que é um time muito bem treinado. Não estou dizendo que não tem qualidade, pelo amor de Deus. Luiz Henrique, tem vários jogadores ali que... Igor Jesus, o zagueiro... Alex Telles. Pô, são jogadores incríveis. Mas é um time muito azeitado coletivamente. Tá, mas o Inter, e eu acho como é que entra aí? Não, o grande ponto que eu acho que o Inter encontrou, de repente, o mais difícil. Que é conseguir uma organização coletiva. Até aí fechamos. Isso aí batemos, aí claro. Fechamos. Eu acho que o Inter falta muito pouco, assim, e por isso que eu acho que o Inter tá, assim, na mesma prateleira que o Botafogo. Eu acho que Pro Inter faltam detalhes. Agora, para estar na prateleira do Flamengo, por exemplo, o buraco é mais embaixo. Porque o Flamengo são as estrelas. O Flamengo é uma, de fato, a gente brinca, o Flamengo é a seleção, o torcedor do Flamengo fala, é uma seleção de jogadores muito qualificados. Mas para ver, Vini, que coisa louca, né? Contra o Flamengo, o Inter conquistou 1 ponto. Contra o Botafogo, 0. Perdeu os 2 jogos. Eu acho que não está na mesma prateleira e isso não é uma crítica. O próprio Roger trabalha esse assunto. A quantidade de dinheiro que eles têm. Porque esse é um processo natural. O Botafogo, para chegar nesse ano com esse time, ele passou pelo ano passado com muito investimento, deu errado, trocou. O Flamengo foi a mesma coisa. O Arrascaeta está aí um tempão, agora está trocando ali, sai... Quanto tempo o Bruno Henrique está no Flamengo? Sabe, o Inter está quase que informação. Né? É isso, sem falar no investimento, né? Eu concordo com o Vini que o Flamengo está em outro patamar, o Flamengo está em outra prateleira, mas eu não coloco o Inter ainda na mesma prateleira que o Botafogo. Eu também não. Eu acho que por isso que eu, inclusive, fiz a provocação. Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e aí a gente pode até discutir uma terceira prateleira, acho que até incluiria o Inter, mas eu acho que essa arrancada desse ano e essa afirmação de chegar nessa... Porque é o seguinte, Vini,
mesmo que seja, que é o que eu entendo, a Keck entende e o Diogo entende, que é uma prateleira imediatamente abaixo, numa Copa tu consegue ganhar dos caras. É isso. Eu acho que o Inter é candidato em Copa. Pode ser campeão. Uma coisa que pra gente trazer pro nosso mundo aqui, que é sem querer fazer você ficar triste, nada nos garante, mesmo com muita esperança, que com o que o Grêmio tem hoje, ele passe por esses 3 em alguma Copa. Já vai para a Copa, tu já pensa assim, é quase impossível. Porque as Copas, elas têm cenários, entendeu? Tá bem no Brasileirão e tá mal aqui numa Copa. Ou avança na Libertadores e aí deixa de lado uma. Tu tem cenários, assim, lesões, o Campeonato Brasileiro. Mas sabe que é esse justamente o meu pensamento. Por exemplo, assim, ó, o Inter, no seu melhor momento, contra o Botafogo, no seu melhor momento, eu consigo ter confiança de torcer, enfim. Sim, não seria um crime. Agora, sim, contra o Flamengo... O Inter, no seu melhor momento, faz 3-1 no Palmeiras, no Allianz? Não faz. Não sei, Keck. O Inter... O melhor Inter que a gente viu nesse meio tempo, olha, eu acho que é um Inter que merece muito. Eu concordo. Muita confiança. Só que esse melhor Inter não ganhou do Botafogo 2 vezes, não ganhou do Palmeiras e não ganhou do Botafogo. Tudo bem, Marco. Não ganhou. Não, do Palmeiras ganhou. Não, ganhou lá na primeira. Inclusive. Um jogo que ontem o Abel Ferreira falou sobre esse jogo. Não, pois é, mas assim... Na coletiva. E eu acho que assim, hoje... Ele lembrou do jogo e falou, eu fui jogar em Barueri porque eu não tinha o Allianz Parque. Ele fala da importância do Allianz Parque. Isso, exatamente. Mas outro exemplo, esse Inter numa final com 1 a menos durante todos os 90 minutos consegue fazer o jogo que fez contra o Galo? Acho que não. Ele conseguiu contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é o Galo. Mas a gente está fazendo muitos cenários, assim, o que eu estou dizendo é que o time do Inter é um time muito promissor nesse sentido. Não, também acho, mas aí não está na mesma prateleira. Por exemplo, o Botafogo já não é mais promissor. Mas é que eu não vou resumir que o Inter perdeu os 2 jogos para o Botafogo. Senão eu estou descontextualizando totalmente. Por exemplo, o Inter perde para o Botafogo no primeiro jogo do Roger. E ontem, é que eu acho que eu estou tentando ir um pouco além do resultado. O Botafogo venceu no final das contas? Venceu. Tem todos os asteriscos. O Inter também não tinha muita coisa para fazer no jogo. O Inter também, o único fator do Inter era o nosso último jogo em casa. Isso ficava evidente em campo. Assim, a gente está falando que o Botafogo jogou no sábado, e é verdade, o Botafogo tinha muito mais motivo para estar desmobilizado. Jogou o jogo mais importante da vida dele. Não desmobilizado, mas peso emocional disso, né? Estava evidente, o Inter também estava desmobilizado. E eu não julgo isso. Mas o Inter estava desmobilizado. Mas por qual motivo? O Inter já estava com o campeonato feito. O Inter... Calma, peraí, em casa... Mas estava estádio lotado. Eu acho que o Inter foi atrás da vitória. O próprio torcedor desmobilizou, Diogo. O estádio estava com o ingresso esgotado. Não se confirmou. Assim, a derrota para o Flamengo, ela desmobiliza o Inter. E assim, o Inter... Gente, o Inter... Eu me nego hoje, depois a gente vai avaliar a temporada, mas hoje, se tratando de Brasileirão, eu me nego a fazer qualquer crítica ao time do Inter. E o resultado... E eu vejo que eu não estou sozinho nessa, porque, gente, ontem o jogo acabou e o estádio aplaudiu. Sim. O Inter toma 1-0 do Botafogo, o Beira-Rio foi um Beira-Rio cantando, apoiando o time o jogo inteiro. Isso é resultado de um time... Mas deixa eu pegar um outro viés. Se o Inter estivesse disputando o título, quantos torcedores teria? Se estivesse disputando o título. Ia estar 50 mil torcedores. O estádio, o Inter não estava disputando nada e tinha 38 mil, né? Sim, eu acho um monte 38 mil. Não, Diogo, é um monte. É uma questão de narrativa, é um outro olhar. Cara, eu acho um monte ainda. A perspectiva estava em 47 mil. Beleza. No momento que o Inter sai da briga pelo título, muita gente deixou de ir. Tudo bem, eu sei, mas 38 mil é bastante gente. O quê? Não é pouca gente? O Jason vai ter que me dar razão. Daí é entre vocês. Não, pois é, porque ele disse que o gaúcho gosta, mas só gosta quando tem alguma coisa muito grande em disputa. Então não é gostar. Gostar é lotar ontem. Mas tu acha 37 mil um bom público? Eu acho bom para público. quarta-feira, 9h30, sem valer nada o jogo pro Inter? Não, é que assim, eu discuto esse não valer nada. Porque, Vini, eu não acho legal, e isso quase aconteceu ontem, um time vir aqui e fazer a festa de ser campeão. O Estevão que salvou, né? E foi por muito pouco, porque o Estevão fez o gol já nos 40 Mas tu falou muito bem. Entendeu? Só que o Inter... E foi por dividiu mas tela. o Inter jogou o jogo do Inter foi justamente esse, Marco. Mas tu entende que, por mais... É um motivo muito menos palpável e motivador. Sim, o time fazia festa aqui. Por isso que eu acho... Mas o torcedor do Botafogo estava apreensivo com o Inter pressionando o jogo inteiro. Mas a gente acabou desviando o foco da nossa discussão, que é a prateleira. Eu acho que
Fica claro, e eu acho que o Roger sabe disso. O Roger, na entrevista, ele deu essa tinta. Olha, como é que a gente vai combater os tubarões? Tem que tentar descobrir jogadores garimpados antes do viés de alta. Quer dizer, tipo o Júnior Santos. Não adianta querer contratar o Júnior Santos, o Grêmio tentou fazer isso. Depois que ele já estava super bem lá, não adianta, ele é caro. Vai ter que achar antes. É o Grêmio achando o Jeromel, por exemplo. Tem um... Grana para contratar não vai ter. Tem um fato que foi até noticiado essa semana, porque o Brum foi ao Bola nas Costas e disse que o Grêmio tentou o Alex Telles. E a informação que veio depois dos nossos companheiros é que o Grêmio ofereceu R$800 mil por mês para um lateral esquerdo, que é o Alex Telles. Um cara, né, com Europa e tal, mas R$800 mil para um lateral esquerdo. E ele foi jogar onde? No Botafogo. Aí eu estava subindo aqui para o morro, ouvindo nossos amigos Hoje nos Esportes, o papo era Oscar. Aí, que terminou o contrato dele na China. Mas só que ele tem a preferência do Flamengo. Mas, peraí, mas ele jogou no Flamengo? Não, ele se formou no São Paulo. Aí ele veio pro Inter naquele rolo judicial lá. Por que o Flamengo? Super Mundial. Claro. Libertadores. E grana. Super salário. Então, vamos lá, pessoal. Eu não quero virar o chato da SAF, então pense em outra saída. Pense em outra saída. Se tiver, mas se não tiver dinheiro novo, a gente nunca mais vai ser feliz. O Botafogo, campeão da Libertadores, e pode ser campeão brasileiro, olha o que tudo indica, olha a quantidade de jogadores. A quantidade de jogadores. O que o Inter fez, o que o Roger fez, é de outro planeta. Mas não bate nos caras. Fora uma outra questão que depois mas uma coisa a gente tem que falar também, desculpa, Diogo. O Inter investiu, tá? Como vai pagar, eu não 200 sei. milhões. Mas o problema é que os outros investem mais. O Borré, o Inter trouxe o Thiago Maia. Por isso que ele está onde está. O Rocher, Valência na temporada passada. O Grêmio investiu, até o Grêmio investiu. O Inter investiu. O Grêmio também gastou dinheiro. O Grêmio gastou 27 milhões no Pavão. Pois mas é que os outros estão investindo muito mais. Mas eu acho que a gente está descontextualizando o seguinte, que é um erro do Inter como gestão. Mas, cara, eu creio que o Inter com um trabalho bem realizado de início a fim de ano, cara, o Inter estaria em outro momento hoje. Eu acho que a gente está analisando um Inter que passa a dar certo há 4 meses com o Roger. E o Roger não está desde janeiro no Beira-Rio. E isso mudou o Inter mudou completamente. Gente, vocês lembram o Inter jogando com o Cudê? Tá, mas não é uma análise definitiva. Eu acho que o Inter do Roger ainda pode chegar nessa prateleira. Mas pode, claro. Mas eu acho que tem que chegar. O ponto é que, a gente avançou na conversa, entendeu? Mas a gente já chegou nessa conclusão que o Inter foi para outro lugar. Só que agora a gente já está com a lupa no Inter assim. Cara, precisa outro lateral aqui, precisa outro cara aqui. Por quê? Porque os concorrentes do Inter, agora, Vini, o Inter está numa outra turma. O Inter fica na classe executiva. E lá na executiva, o Cuiabano machucou, eles contrataram o Alex Telles. E o Marçal não saiu, o Marçal estava lá. Tem 3 laterais. Tá, aí veio o Luiz Henrique, não vendeu o Júnior Santos, já tinha o Tiquinho Soares, aí veio o Igor. Igor Jesus. Olha só onde eles estão. Porque ali tem mais essa, o Botafogo. O Flamengo foi lá no River e fichou o De La Cruz com a multa rescisória. O Botafogo, o Flamengo é uma coisa mais agressiva até. Ele pega um cara caro, tá lá no Benfica, o Cebolinha vai lá e paga. O Botafogo, ele gasta muita grana, mas ele também acha jogadores. O Igor Jesus ninguém lembrava mais. Mas é isso que eu tô falando. Ele gastou, mas ele comprou. Mas o coletivo do Botafogo que também está colocando esses jogadores nesse patamar. Tá, mas por que a gente considera injustiça no Inter? Mas eu acho injustiça a gente botar o Inter abaixo, sendo com o tempo de trabalho que o Inter tem hoje. Mas eu acho que é natural. Mas Vini, isso é um processo natural. A gente está falando hoje, Vini. Mas o que eu tô falando... hoje, o Inter é abaixo. Mas no tempo que o Inter fez o que fez... Tá jogando o que tá jogando, com 3 adversários, eu acho que a gente tem que pensar assim, ó. É que a gente tende a pensar sempre de forma negativa o seguinte. Precisa... Não, ok. Chegar junto com esses caras. Não é negativo. Se quiser que eu acho natural isso. Não é iludir. Não é iludir. Sabe por que eu não acho negativo? É que o Marco falou de ilusão. Eu tô falando hoje. Não, mas é que tu falou de ilusão. Dia 5 de 12. Muita coisa, não só pra ti, mas pra muita gente, é ilusão. O Inter tá numa Libertadores da América, era uma ilusão, por exemplo. A gente via em campo o Inter melhorar, e eu dizia e continuo dizendo, o futebol que o Inter tá jogando e amadurecendo esse futebol, e a tendência de amadurecer esse futebol, porque não é um elefante em cima da árvore, é um futebol maduro, não é ilusão. É tu olhar pro campo e dizer, o time tá jogando.
A tendência é que siga, mantendo peças, trazendo uma peça outra ali, o time vai crescer. E se continuar assim, talvez chegue na prateleira do Botafogo. Hoje não tá. Mas o que eu queria Entende? dizer é que não eu não é uma questão considero porque assim, o Roger teve 4 meses.